bem-vindas aí. Boa noite, Letícia, Vaneide, Kelly. Boa noite, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E estou muito feliz porque a live de hoje, gente, é um assunto que eu amo de paixão, um assunto que eu amo falar. Então eu estou muito feliz aí que vocês estão aqui e espero que possa ajudar vocês aí de alguma forma. Boa noite, Tiane, seja bem-vinda. Oi, Silvia, Gleice, Simone, sejam bem-vindas. Antes da gente começar, eu queria pedir a você, para você compartilhar essa live com uma amiga sua. Por quê? Porque eu tenho certeza que é uma live que vai virar uma chave aí para você, vai te mostrar o porquê de muitas vezes você não estar conseguindo emagrecer. Oi, Fê, boa noite. O porquê de você não estar conseguindo emagrecer. E se você tem uma amiga que às vezes pode estar passando pela mesma situação, ela pode não saber disso que eu vou falar hoje também, então você pode ajudar essa sua amiga. É um conteúdo gratuito. Oi, Rosângela, boa noite. Então compartilha aí, pensa aí agora naquela sua amiga, né, que você sabe que quer emagrecer, que você sabe aí que pode estar enfrentando um problema na vida dela. E isso que eu vou falar hoje, gente, não é relacionado só com emagrecimento, mas é importante para você levar para a sua vida como um todo, para todas as metas que você tem na sua vida, todos os objetivos que você tem, porque quando a gente acredita numa coisa, essa crença que nós temos, ela vai levar aos nossos resultados. E aí a gente precisa entender como que essa crença se forma e como que nós podemos agir para interferir aí, mexer aí nesse processo e mudar as crenças que nós temos ao nosso respeito, tá? Obrigada, Silvia. Então, compartilha aí essa live com uma amiga sua e vamos conversar. Então, vamos lá, gente. No dia 6 de maio de 1954, Roger Bannister fez o impossível. Ele fez o impossível. Quem era Roger Bannister? Era um atleta, um corredor. E ele fez o que as pessoas achavam ser impossível. Todas as pessoas achavam naquela época que era impossível um homem conseguir correr uma milha. Uma milha é 1 km e 604 metros. Então, 1 km e 600 metros. As pessoas naquela época, em 1954, acreditavam que era impossível um homem correr uma milha em menos de 4 minutos. Então, todo mundo achava que isso era impossível. E se era impossível, teoricamente, não era para ele conseguir. Mas ele conseguiu. E por que ele conseguiu? Porque ele acreditou que ele seria capaz. Vamos lá, ele era o favorito para aquela prova, né? Na época ele tinha 25 anos. E apesar dele ser o favorito, ele correu uma prova de 1.500 metros, tá? Mas durante essa corrida ele ficou em 4º lugar. Ele não venceu aquela corrida. E aí, quando aconteceu isso, dele ter ficado em 4º lugar, ele até pensou em desistir. Ele fez umas brincadeiras, falou, vou desistir, né? Mas isso não foi um empecilho para que ele atingisse o objetivo dele. E apesar de todas as pessoas, boa noite, Rê, apesar de todas as pessoas, até os fisiologistas, que eram aquelas pessoas que que estudavam o treinamento, né? Aquelas pessoas que eram os especialistas em treinamento. Essas pessoas, elas diziam que poderia ser arriscado para a saúde dele ou de qualquer outro homem correr uma milha em menos de 4 minutos. Mas ele acreditou e o que aconteceu? Ele treinou, fez o que era necessário e no dia 6 de maio de 1954, ele então conseguiu correr aí uma milha em menos de 4 minutos. Ele correu uma milha em 3 minutos, 59 segundos e 4 milésimos. E sabe o que é interessante? Depois que ele correu, conseguiu, um mês depois, um australiano conseguiu bater o recorde dele.
Então as pessoas achavam que era impossível, mas depois que ele acreditou nele, depois que ele fez, um mês depois, outro homem conseguiu bater o recorde dele. E nos próximos 3 anos, 15 outras pessoas conseguiram correr aí 1 milha em menos de 4 minutos. Então, o mais interessante nessa história é o quê? É que, independente das pessoas falarem para ele, você não consegue, não é possível, é impossível, ele não duvidou, ele acreditou e ele fez. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na live. Eu quero que vocês me respondam aqui. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar para vocês assim: você não consegue fazer isso, isso é muito difícil, é melhor você nem tentar, nem tenta, nem faz, porque é muito difícil. Você não consegue, toda vez que você começa, ela vai de novo lá, a fulana, tentar emagrecer, lá vai ela tentar alcançar um objetivo, lá vai ela de novo, ela já sabe que não dá certo. Alguém de vocês já ouviu esse tipo de afirmação a respeito de vocês? Comenta aí pra mim. Já ouviu, Dai? Todos nós já ouvimos, né? Eu já. Quem mais, gente? Quem aí já ouviu frases nesse sentido? Já ouviu, Socorro? E aí, como eu tô falando pra vocês, isso daqui a gente tá falando aqui de emagrecimento, mas isso você pode levar pra tua vida como um todo, tá? Fatinha também. Então, acredito que muitas de nós, sim, sempre tem, não é, Davilda? Rose, muitas vezes, Ana Helena, Dri, muitas vezes, Lindy, muitas vezes. Então eu acredito que muitas de nós já ouvimos muitas vezes essas frases. E aí agora eu vou desativar os comentários e vou passar para vocês um videozinho. De novo, né? Nayara, é isso aí. Então eu vou desativar os comentários e eu vou passar um videozinho para vocês, tá? E eu quero que vocês assistam, pode ser que algumas de vocês já tenham assistido, mas eu quero que vocês assistam aí com atenção esse vídeo. Ok? Oh, não! É muito fundo. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva! Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular! Nós temos um plano! Pare! Vamos esperar até que a chuva encha o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer Sabe isso! bem, Não! é É muito muito alto. alto! Que difícil! Você não consegue! É muito fundo! Você está se esforçando à toa. Nem mesmo tente, fica aí. Obrigado por me encorajar. Encorajado? Ele é surdo. Deu pra vocês verem, gente? Porque aqui parecia que o som tava fora da ordem. Vocês conseguiram assistir? Conseguiram ouvir? Aqui parecia que a imagem tava na frente do som. Deu pra vocês ouvirem, entenderem o que tava acontecendo ali no vídeo? Responde pra mim, se não deu eu boto de novo. Sim ou não?
Sim, Lídia? Deu? Deu, Dai. Então, o que aconteceu ali naquela situação? O sapinho caiu lá dentro, caíram 2 sapos ali dentro. E aí os outros começaram a falar o quê? Você não consegue, desiste, você não vai conseguir, é muito alto, o buraco é muito fundo, espera a chuva, que a chuva vai encher. Só que aquele sapo, ele era surdo, ele não escutava. Boa noite, Dani. Ele não escutava. E aí ele achava que aqueles outros sapos estavam o quê? Incentivando ele. E por achar, por acreditar que eles estavam incentivando ele o quê? Ele conseguiu. Ele foi e ele se esforçou e ele conseguiu. E aí depois os outros foram influenciados também, eles entenderam a situação e começaram então a incentivar o outro que conseguiu sair do buraco também. E aí, gente, o que isso faz a gente pensar? Que muitas vezes a pessoa que fala pra você, desiste, você não vai conseguir. Muitas vezes a pessoa é você mesmo. Aí você nem precisa responder se você não quiser. Mas quantas vezes você já falou pra você, faz não, você não consegue. Nem adianta tentar, nem tenta. O buraco é muito alto, é muito fundo isso aqui, você não vai conseguir. Quantas vezes você mesma teve esse tipo de pensamento ou fez esse tipo de comentário a seu respeito? E aí, às vezes, quem está colocando essa crença na sua cabeça, quem está atrapalhando o seu processo, é você mesma. Muitas vezes outras pessoas influenciam, mas muitas vezes nós mesmos acabamos fazendo isso. Nós mesmos acabamos nos desacreditando. Nós mesmos não acreditamos na nossa capacidade. E aí você imagina, se o Roger, aquele rapaz que eu contei a história pra vocês lá atrás, se ele não tivesse acreditado na capacidade dele, talvez nem ele e nem outras pessoas teriam conseguido. Então, a gente precisa o quê? Acreditar na nossa capacidade. E aí hoje eu vou falar pra vocês sobre crenças. E aí eu fui buscar então no dicionário. Qual é a definição de crença? O que é crença? Crença é um estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Então a crença é um estado, é a forma como a pessoa está, uma atitude mental, a forma de pensar, ou o processo mental, né, a forma como a pessoa pensa, ou uma atitude de quem acredita em alguma pessoa ou em alguma coisa. E aí aqui a gente não está falando de crenças religiosas, mas a gente está falando do que a gente acredita ao nosso respeito. Outra definição de crença é fé. Fé. Eu não sei se vocês são cristãs, né? Mas lá na Bíblia, em Mateus 17, 20, Jesus ele fala o seguinte, que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você consegue falar para uma montanha para ela sair daqui e vir para cá. E por que nós não conseguimos falar para a montanha sair daqui e vir para cá? Porque nós não temos a fé suficiente para isso. Então, a crença, ela é uma fé. E ela pode ser, sim, uma fé religiosa, mas ela pode ser uma fé na sua capacidade. Uma fé em você mesma. Uma fé de você acreditar que você pode. A crença também, é outra definição, é uma opinião manifesta com fé e grande segurança. Então, quando a pessoa ela fala uma coisa com fé, com grande segurança, é uma crença. E mais uma definição, é uma convicção profunda. O que é uma convicção profunda, gente? É uma certeza que aquela pessoa tem. É uma certeza de que aquilo é verdade, de que aquilo em que ela acredita é verdade, tá? Então, nós nascemos, quando a gente nasce, a gente é um bebê, a gente nasce com uma folha em branco. Imagina, você nasceu, você é um bebê, você é o quê? Uma folha em branco, você não tem crença nenhuma. Então essa folha tá branca, sem nada.
E conforme você vai vivendo a sua vida, conforme você vai tendo experiências, conforme você vai adquirindo conhecimentos, né? E experiências aí com a sua família, experiências individuais, experiências sociais com as pessoas que você convive e até interpretações pessoais, a forma como você interpreta as coisas. Tudo isso vai o quê? Estabelecendo convicções dentro da sua cabeça, estabelecendo crenças. Então você vai ali preenchendo a sua folha. E isso acontece principalmente na infância, mas durante toda a sua vida você vai então mudando, você vai reajustando, você vai acreditando em muitas coisas. E essas crenças, a forma como você, então essa convicção profunda que você tem das coisas, é o que vai levar você aos seus resultados. Então, quando você acredita em uma coisa, você age de acordo com ela. As suas emoções são baseadas nessas coisas que você acredita, né? As suas escolhas, tudo que você faz, então, é baseado nas suas crenças. Dri, mas você falou que ia explicar pra gente como que as crenças são formadas e como que elas podem, então, influenciar no processo de emagrecimento. Então, vamos lá. Como que uma crença é formada? Uma crença, ela começa através de um estímulo. Esse estímulo, ele pode ser um estímulo visual, um estímulo auditivo, alguma coisa então que você vê, alguma coisa que você escuta, alguma coisa que você sente, pode ser sinestésico, de sensação, de você sentir mesmo no toque, tá? Então, quando a gente vive determinada situação, você vive uma situação, você vê alguma coisa acontecendo, você ouve alguém falando coisas para você com muita frequência, você sente coisas, isso tudo vai fazer com que você estabeleça crenças, tá? É através desses sentidos que nós começamos a estabelecer as nossas crenças. E o que acontece então? O nosso cérebro, quando você vê coisas com frequência, quando você ouve coisas com frequência, o seu cérebro ele vai armazenando aquilo e ele tende a fazer o quê? A reproduzir isso quando você vive uma situação semelhante. Então, quando você, por exemplo, era uma criança, boa noite, Mi, quando você era uma criança e você vivia uma situação de desafio, por exemplo, o que os seus pais falavam para você, a forma como você se sentia naquele momento, tudo isso influenciava no teu resultado. Você obteve um resultado e o teu cérebro já internalizou aquilo ficou gravado ali. E quando hoje na sua vida adulta você vive uma situação de desafio de novo, você tende a reproduzir aqueles sentimentos que você tinha quando era criança. Então, se você foi encorajada, se você foi incentivada, se você aprendeu desde criança, caiu, levanta, vamos, sacode a poeira, você aprendeu a lidar bem com as situações de desafio, você hoje, quando é adulta, lida bem. Agora, se quando você era criança, você era super protegida, ou então seus pais não cuidavam de você, isso tudo provocou que você desenvolvesse crenças, estabelecesse crenças, e hoje você tende a reproduzir esses comportamentos, essas crenças, quando você vive situações semelhantes. Dri, não entendi nada que você falou, não tô entendendo nada. Vou dar um exemplo para ficar prático, para vocês entenderem na prática, tá? Existem duas formas de você estabelecer uma crença. A primeira é a matriz passiva. É quando essa crença é como se ela fosse colocada na sua cabeça através das coisas que acontecem. E existe a matriz ativa, que é quando você age para que você estabeleça uma crença a teu respeito. Então vamos entender primeiro a matriz passiva de crença, como que essa crença acaba entrando na sua cabeça. Vocês sabem que tem alguns jornais aí, né, na televisão aí, jornal mesmo, telejornal, que só passa desgraça. Eu tenho certeza que vocês já viram um jornal que só passa desgraça. É assalto, é assassinato, é estupro, sequestro, enfim. Só passa desgraça. Então você tem o hábito de todo dia de tarde ligar a televisãozinha e ver aquele jornal. O que acontece quando você vê esse jornal que só mostra desgraça? Você começa a pensar sobre aquilo e você começa a falar assim, gente, esse mundo
mundo tá muito violento. É muito perigoso viver no mundo, porque acontece muita coisa. Toda hora eu tô vendo aqui na televisão, é um assalto, é uma violência, um assassinato, é não sei o quê. Então, você começa a ficar pensando naquilo. Esse pensamento, ele vai gerar dentro de você o quê? Um sentimento de medo. Você começa a ficar insegura, você começa a ficar com medo, porque você pensa assim, cara, é muito perigoso viver nesse mundo, porque se eu sair eu posso correr risco. E aí você começa então a fazer o quê? Eu vou botar um monte de tranca na minha porta de casa para ninguém arrombar minha casa. Eu vou evitar sair à noite. Então, depois das 10 horas da manhã, eu não saio mais. Da manhã. Depois das 10 horas da noite, eu não saio mais. Eu vou ficar dentro de casa porque é muito perigoso eu estar na rua à noite, porque pode acontecer uma coisa comigo. Então, o que acontece? Você começa a acreditar que o mundo é violento e você começa a agir de forma a se proteger. E isso vai gerar um resultado, ou seja, se você não sai, por exemplo, à noite, você pode deixar de se divertir numa festa, você pode deixar de conhecer pessoas novas, enfim, são resultados de uma coisa que você achava que não tinha nada a ver, eu só estava vendo um jornal, mas é isso que você viu, aquilo que você ouviu, né, aquela imagem, aquelas coisas que você ouviu, elas vão entrando na sua cabeça e você começa a ter sentimentos, medos, né? Então isso gera o quê? Comportamento. Você começa a não sair, você bota um monte de tranca, você fica com medo e desconfiada de todo mundo, até que no final isso vai gerar para você um resultado. Então é assim que a gente desenvolve uma crença. É uma informação. Depois essa informação gera o quê? Um pensamento. Você começa a pensar sobre aquilo. Você então gera um sentimento. E quando você tem um sentimento, né? Você fica ali com aquele sentimento. Isso vai gerar o quê? Um comportamento. Você começa a agir de forma diferente. E essa ação então vai te levar a um resultado. Então vamos pensar aqui. Como podem ser estabelecidas as crenças que nós temos a nosso respeito? Podem ser crenças hereditárias, por exemplo, seu pai e sua mãe, quando você era criança, eles falavam muito pra você assim, fulana, tudo que tu faz tu para na metade, não é possível. Tudo que tu faz tu não completa nada. Tu pega um negócio aqui, tu larga no meio do caminho. Tu pega uma coisa aqui, tu para. O que tá acontecendo? Que tudo que tu faz tu para no meio. Ou então eles viram pra você e falam assim, olha, desse jeito, minha filha, infelizmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque você não é determinada, você não tem força de vontade, olha teus amigos lá, eles estão estudando, você tá aí de bobeira, você não faz nada direito. Imagina só, nossa, tudo que tu bota a mão tu quebra, fulana. Ô Adriana, tu pegou o negócio aqui, tu quebrou tudo que tu bota a mão, tu quebra. Eu não posso deixar nada na tua mão, que tudo tu quebra. Quando a gente é criança, a gente olha para os nossos pais como? A gente olha para eles como se eles fossem as pessoas mais inteligentes do mundo. Porque tudo que a criança te pergunta, você sabe, né? Então, principalmente quando a criança é pequenininha, e aí, que é justamente, ela era um papel em branco. E aí ela começa a aprender as coisas. Então ela te pergunta, mãe, o que é isso? Você fala. Mãe, o que é aquilo? Você fala. Mãe, por que isso acontece assim? Você fala. Então ela olha para a mãe, ela olha para o pai como se eles fossem os mais inteligentes do mundo, porque tudo que a criança pergunta, os pais sabem, os pais respondem. E você imagina então que essa pessoa, essa referência que a criança olha achando que é a pessoa que mais sabe coisas no mundo, que essa pessoa tá virando para você e falando assim, poxa, tudo que tu bota a mão tu quebra. Tu não consegue ir até o final em nada. Nada que você faz dá certo. Imagina o que essa criança colocou para dentro dela. O que ela passou a acreditar? Ela passou a acreditar que ela não consegue efetivamente fazer nada. Ela acredita, muitas vezes, você pode não lembrar, né? Mas você pode ter passado por essas situações quando era criança. A sua mãe vai virar pra você e falar, poxa, você não consegue, você não faz nada direito. Ô menina, me dá isso aqui, você não tá fazendo isso direito, deixa que eu faço. Então, você olha para aquela pessoa com admiração e ao mesmo tempo aquela pessoa que você mais admira tá falando pra você que você é burra, que você é incapaz, que você não consegue fazer as coisas. E você vai o quê?
Estabelecer uma crença. Por quê? Porque você está ouvindo isso, e quando você está ouvindo isso, você começa a pensar, poxa, se minha mãe sabe muitas coisas e ela falou para mim que eu não consigo, é porque eu não consigo. E você começa então a estabelecer uma crença ao seu respeito. E você começa a acreditar que tudo que você bota a mão você quebra, que você não consegue fazer nada direito, que você não consegue ir até o final de um desafio, de um projeto, porque quando você era criança, você foi aprendendo essas coisas. Outro exemplo é a sociedade, por exemplo, as coisas que a gente vê na mídia, as coisas que a gente vê, crenças populares. Então às vezes a pessoa vira, esse mundo é muito perigoso, né? Os ricos são muito mais felizes porque os ricos não têm problemas, eles têm dinheiro, então eles não têm problema na vida. Ou então, olha, segunda-feira é o pior dia da semana. Quem de vocês pensa assim, gente, segunda-feira é o pior dia da semana? Por quê? Às vezes nem é, mas é o quê? Uma crença que a sociedade foi colocando na nossa cabeça e a gente acaba o quê? Acreditando. E quando a gente acredita, aquilo vira uma convicção, uma verdade absoluta pra gente. E aí quando a gente fala então de emagrecimento, quantas vezes você falou pra você mesma, eu não consigo. Toda vez que eu começo a fazer um projeto de emagrecimento, eu paro no meio do caminho. Eu não sou capaz de emagrecer. Eu não consigo ter resultado. Viu, Marciele? Tá vendo? E aí você acredita e você sempre age o quê? Dessa forma. Então, assim, essas coisas que as pessoas falam, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, vai entrando na nossa cabeça e vai estabelecendo essas crenças a nosso respeito. E muitas vezes a pessoa que estabeleceu essa crença foi você também, porque você não acreditou, tá? Outra forma de você estabelecer uma crença é pelas experiências pessoais que você vive. Então vamos lá. Eu tinha um namorado, aí o meu namorado me traiu, me largou, me trocou por outra pessoa. E aí o que acontece? Eu começo a acreditar que ninguém gosta de mim, que eu sou feia, que eu não sou capaz de conseguir uma pessoa boa, porque o meu namorado era tão bom e ele arrumou outra. Ou então, por exemplo, você tem um emprego, você trabalha em determinada empresa e você é mandado embora. E aí você começa a acreditar o quê? Que você não consegue, você não é capaz de estar naquela posição, que você não consegue fazer as coisas. Você começa a acreditar que você não tem capacidade de atingir, de estar naquele cargo, de estar naquela posição. Então, quantas de vocês muitas vezes já viveu, ó, a Lindy falando aqui, já viveu, já tentou, por exemplo, emagrecer? Oi, Rê, boa noite. Quantas vezes você tentou emagrecer? Você fez dieta, você tomou chá, você fez academia, você fez várias coisas e você nunca conseguiu chegar no seu objetivo. Aí o que acontece com você? Você acredita que isso não é pra você. Você acredita que você não é capaz de alcançar esse objetivo. Vai sim, vai ficar gravado, tá? Você acredita que você não é capaz. E aí toda vez que você pensa, fala assim, acho que eu vou fazer aquilo ali. Já vem aquele sentimento, aquele pensamento. Você já começa, não vou nem começar. Parece aquele sapinho do desenho lá. Nem tenta, você não consegue. É muito esforço, desiste, tá? Então, muitas vezes você está sendo influenciada por aquelas crenças que você estabeleceu lá na infância, por coisas que não são culpa sua, foram colocadas na sua cabeça, mas muitas vezes é você quem atrapalha o seu processo, tá? Oi Marisa, boa noite, Valquíria, sejam bem-vindas. E aí, beleza, Adri, eu entendi, mas então se tudo que as pessoas falam pra mim, se tudo que eu vejo, tudo que eu escuto estabelece uma crença ao meu respeito, como que eu vou mudar isso? Aí é que tá. Existe uma outra matriz de formação de crenças, que é a matriz ativa, que é onde você age criando uma crença ao seu respeito. E é aí que você precisa agir, então, para que você possa alcançar o seu objetivo de emagrecimento. Vamos lá. A sua comunicação
comunicação. Como que você vai então fazer para você estabelecer uma crença fortalecedora? Não uma crença limitante, mas uma crença fortalecedora que vai te levar a emagrecer, a ter um resultado, seja no emagrecimento ou qualquer área da sua vida. A sua comunicação, tanto a comunicação verbal, aquilo que você fala, quanto a forma como você age. A comunicação não verbal, você não está falando, mas você está agindo, você está fazendo aquilo, você está se comportando daquela forma. Então, a sua comunicação gera um pensamento sobre você. Então, se você comunica, se você fala assim, eu não consigo emagrecer, você vai ficar pensando todo dia, eu não consigo emagrecer. Eu não consigo fazer exercício, eu não sou disciplinada, eu sou muito preguiçosa. Você fica o quê? Pensando nisso. Esse pensamento vai fazer com que você o quê? Tenha um sentimento de incapacidade, um sentimento de frustração, um sentimento de quê? Que você não consegue emagrecer. Esse sentimento gera então uma crença a seu respeito e você começa efetivamente a acreditar que você não pode. E aí o seu comportamento vai ser qual? Não fazer nada, se sabotar, se prejudicar no processo. E o resultado é que você não vai emagrecer. Agora, se você começa a falar de forma diferente, se você começa a se comportar de forma diferente, o que acontece? Você estabelece uma crença positiva. Então você precisa falar pra você por que o lema das magrelas da Adri é esse aqui, ó. Deixa eu levantar pra vocês conseguirem ver, ó. Eu sou poderosa, eu consigo mudar, eu mereço o extraordinário. Por que esse é o nosso lema das magrelas da Adri? Porque se você falar pra você, mesmo que lá no fundo a sua crença seja diferente, mas se você falar pra você, falar assim, eu sou poderosa, eu consigo sim, eu consigo mudar, eu consigo alcançar meu objetivo, eu sou capaz. E eu mereço sim ter esse resultado, eu mereço alcançar esse objetivo meu, eu mereço uma vida melhor, uma vida extraordinária. Quando você fala isso, comunica isso em palavras e em ações, você gera o quê? Pensamentos a seu respeito. Então, você começa a fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer. Eu abro inscrição para o meu desafio todo mês. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa ela se inscreve, ela tomou uma atitude, ela agiu, falou, vou fazer. Se inscreve. Aí ela faz a primeira aula, ela faz a segunda aula, só que ela já começa ali a martelar na cabeça dela, eu não consigo. Eu não sou capaz. Para mim não dá. Eu não vou. Não vai. O que acontece? Quando chega ali na segunda, terceira aula, ela desiste. E isso acontece porque não é porque ela é fraca, mas é porque ela acredita que ela é fraca. Gente, tá tudo aqui, tá tudo na cabeça. Então o que você precisa fazer? Primeira coisa, comunicar positivamente. Eu consigo sim. Eu posso ter vivido experiências diferentes lá atrás, eu posso já ter tentado emagrecer várias vezes, posso ter me frustrado outras vezes, mas eu consigo, eu sou capaz, eu nasci para vencer, eu vou fazer e vou fazer diferente. Começa a falar isso para você, começa a falar, eu sou poderosa, eu consigo mudar, eu mereço sim. E aí você começa então a agir de acordo com isso. Como que você vai fazer? Você vai acordar de manhã e vai falar, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia positivo, hoje eu vou conseguir alcançar meus objetivos, hoje eu vou treinar, hoje eu vou melhorar minha alimentação, hoje eu vou comer alimentos saudáveis. Então, se de manhã, quando você acordar, você já começa a falar isso, sabe? Já começa a falar e já começa a se comportar como uma pessoa vencedora. Quando você fizer isso, os pensamentos que vão vir à sua cabeça vão ser pensamentos positivos. Vão ser pensamentos de que eu posso, eu consigo. Então, você vai começar a agir. O pensamento, ele leva ao quê? A um sentimento. E aí você então começa a sentir, a perceber que sim, você consegue, que sim, você é capaz. E aí você faz um treino, e quando acaba aquele treino, você olha para trás e fala, caraca, eu sou poderosa sim, eu vim até o final, eu fui no meu limite, eu consegui. E aí você vai para o outro dia, e você acorda de novo, e você fala de novo para você que você consegue. Então, esse sentimento
sentimento que você tem, ele vai formar uma nova crença a seu respeito. E essa nova crença, que é uma crença fortalecedora, ela vai fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo. Porque gera comportamentos. Você acredita que você pode, então você vai fazer o que é necessário, você vai treinar, você vai melhorar a sua alimentação e isso vai gerar o quê? Resultados positivos. E aí o resultado positivo, ele faz o quê? Ele alimenta de novo o ciclo, porque aí a cada quilo que você perde, a cada renúncia que você faz, fala, não, hoje eu não vou comer esse chocolate. Isso faz com que você se sinta cada vez mais poderosa, cada vez mais forte. E isso vai o quê? Estabelecendo crenças positivas dentro de você. E aí aquelas crenças que foram colocadas lá na infância na tua cabeça, de que você não consegue, de que você não é capaz, de que tudo que você começa a dar errado, que você começa um negócio e não vai até o final, elas vão sendo substituídas pela sua atitude, pela sua matriz ativa de formação de crença, e você começa então a acreditar e a fazer o que é necessário. Entenderam, gente, como que funciona tudo isso? Entenderam por que todos os dias eu trabalho com as minhas alunas a cabeça, a gente faz o exercício e quando acaba a aula eu sempre falo alguma coisa para elas no final da aula, para que elas se sintam poderosas, para que elas entendam que elas conseguem, que sim, é possível. Porque muitas vezes a gente acorda de manhã acreditando que não vai ser possível. Muitas vezes a gente acorda de manhã triste, desanimada, com aquelas crenças que foram estabelecidas lá atrás e que a gente carrega isso a nossa vida toda. E isso atrapalha nosso processo. Então, você precisa formar novas crenças, você precisa acreditar, você precisa dizer, você precisa comunicar. Eu vou mostrar uma coisa para vocês entenderem o que é um tipo de comunicação que a gente faz e que atrapalha a gente, tá? Vamos lá, olha só. Eu quero que vocês peguem e coloquem a mão aqui assim, ó, no queixo. Apoia o seu cotovelo aqui no seu joelho, ou se você estiver aí numa mesa, pode apoiar na mesa assim, tá? Se você estiver sem a mesa, você vai botar, faz aí, não é pra olhar não, quero que você faça. Coloca as mãos aqui e apoia e fica nessa postura que eu tô fazendo aqui, tá? Aí eu quero que você, nessa postura que eu tô fazendo aqui, você vai fazer essa postura aí e você vai falar assim, ó. Tô muito animada hoje, hoje eu acordei bem. E hoje eu vou treinar e vou dar o meu máximo, porque eu tô muito feliz. Vê se é possível fazer isso, gente. Você tá falando, o que você tá falando tá de acordo com a tua postura corporal? Ó, vou dar outro exemplo. Agora você fica sentada aí você vai pegar a sua mão e vai colocar aqui atrás da cabeça assim, ó. Assim. Inclina o corpo para trás, bota a mãozinha atrás da cabeça, fica nessa posição aqui e agora você vai virar e vai falar assim: ai, eu tô tão estressada hoje, tô muito estressada. Essas coisas que estão acontecendo comigo estão me irritando, eu tô bem estressada hoje. Você consegue? Porque a tua postura, a forma como você está se comportando não está condizendo com o que você está falando. Então é por isso que você precisa falar e se comportar. Quando você bota a mão aqui, você passa a ideia para você mesmo, para o teu corpo, de que você o quê? Tá relaxada, que você tá tranquila. Não tem como você falar que tá estressada. Da mesma forma, quando você tá aqui, reclusa, tá assim para baixo, não tem como você falar que você tá feliz. Quando você tá feliz, você tá como? Peito aberto, né? Nariz pra cima. É assim que você fica quando você tá feliz. Então não tem como você falar que tá feliz se você tiver reclusa toda encolhidinha. Então é esse tipo de comunicação que vai fazer com que você alcance os teus objetivos, sejam de emagrecimento ou sejam qualquer outro objetivo que você tenha na vida, tá? Então assim, a partir de hoje, o que você precisa fazer? Você entendeu o que é uma crença? Uma crença é uma convicção profunda, é aquilo que está lá dentro, é você entender lá dentro que você pode sim. E se você hoje não entende isso, você precisa começar a o quê? Comunicar isso. Você precisa começar a falar
E não é só falar da boca para fora, é falar com o corpo. É olhar no espelho de manhã e falar assim: tu é o cara, tu é a mulher. Pô, tu é demais, cara. Ó, olha pra tu assim, no espelho de manhã e fala assim: caraca, tu é demais. Tu é poderosa, eu acredito em você, eu acredito em mim, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou poderosa, eu consigo mudar, eu mereço o extraordinário. E quando você começar a comunicar em palavras, em ações, você vai obter o quê? Resultados extraordinários. Você vai sim conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância disso e que vocês levem isso para a vida de vocês, tanto no emagrecimento quanto em todas as outras coisas, gente, porque isso aqui que eu tô falando para vocês não é só emagrecimento. Quantas crenças nós, durante a nossa vida, a gente tem a nosso respeito e elas impedem a gente de crescer profissionalmente, elas impedem a gente de evoluir, de ter um relacionamento feliz. Gente, quantos problemas de relacionamento você tem porque você acha que você só arruma coisa ruim, que você tem dedo podre para escolher marido, né? Que você merece que o seu marido ou seu companheiro te trate dessa forma. Então, quantas coisas na nossa vida a gente passa por ter esse tipo de crenças e a gente precisa mudar isso. A gente precisa entender que nós somos capazes, que nós podemos mudar. Dri, você sempre fala isso pra gente, com isso que eu consigo. Arrasou, Daiane, parabéns. Essa mulher, obrigada, Fatinha. Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada a você, Dai, pela confiança, pelo carinho. Obrigada, Marciele. Minha filha conversa com o espelho, Dri. Ela fala, tu é linda demais. Olha, arrasou, parabéns pra ela. Obrigada, Dri. Fico muito feliz. Então, gente, é dessa forma que a nossa crença, que a nossa convicção pode influenciar no nosso emagrecimento. Então, se você tá pensando que você não... Oi, Marli! Se você tá pensando que você não consegue, se você tá pensando que você não é capaz, se você tá lembrando de todas as vezes que você tentou emagrecer e não conseguiu, para de lembrar desses momentos que passaram e começa a pensar de forma o quê? Diferente, de forma positiva. Começa a olhar para o desafio como uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você melhorar. Enfrenta o desafio e continua em frente. É dessa forma que você vai atingir seus resultados. Obrigada, Mi. Amém, Casey. Obrigada, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. Obrigada, Sheila. Vou deixar esse vídeo disponível aqui no feed aqui. Assistam. Quem assistiu, vai lá e escreve, comenta lá. Eu sou poderosa, eu consigo mudar, eu mereço o extraordinário. Vocês que estão aqui presentes na live, vai lá, comenta. Porque para eu entender que vocês compreenderam aí que isso é importante na vida de vocês. E vamos juntas, porque dessa forma a gente vai aí se ajudando, a gente vai entendendo e vai modificando quem nós somos, acreditando, entendendo quem nós realmente somos e o nosso potencial, onde nós podemos chegar, tá? Um beijo, boa noite pra vocês e quarta-feira a gente tem live de treino às 18 horas, 6 horas da noite. Então, quem quiser treinar aí, vem na quarta que a gente vai treinar quarta-feira às 8 horas, tá? Ih, 8 horas não, 18 horas, ok? Beijo pra vocês, boa noite, magrelas, a gente já se encontra no nosso treino, até já!